Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui só para compartilhar com os irmãos aquilo que eu entendi do texto. A melhor versão para a sua história está nas mãos de Deus. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Quem escreveu esse texto foi o pastor Marcelo Petrucci. Então, eu só vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Isto dito, vamos iniciar orando. Senhor Jesus, nós queremos pedir que Tu possas nos abrir a mente para que nós possamos realmente entender que os melhores planos estão nas Tuas mãos. É em Teu nome que oramos. Amém. Bom, irmãos, então, a nossa leitura hoje bíblica está em Josué, capítulo 1, versículos de 1 a 9. E diz assim: Josué fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto; ao norte, os montes Líbanos; a leste, o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus; e ao oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que eu prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado, viva de acordo com toda a lei que meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela e você terá sucesso em qualquer lugar para onde você for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro, dia e noite. E se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Amém? E o versículo escolhido para ser o chave foi o 8, que diz assim: Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bem, então o texto aqui vai falar do chamado de Moisés. Moisés ele foi chamado para liderar o povo de Israel para a conquista da terra prometida, que era Canaã. E a missão, obviamente, não era nada fácil, né, irmãos? Afinal, quem é que Josué ia substituir? Moisés. Nossa, Moisés, o bambambam, né? Ele foi o maior líder de Israel de todos os tempos. E fora isso, né, irmãos? Se o Moisés era apenas o máximo, top, maravilhoso, e não entrou na terra prometida, imagine o zelo que Josué tinha para guiar esse povo e ouvir o que Deus tinha para dizer. Então, uma das primeiras coisas que Deus disse a Josué foi: assim como eu fui com Moisés, também serei contigo. Essa promessa era fundamental, era importante, né? Porque imagine você estar no lugar do cara mais importante dos hebreus, aquele que tirou o povo do Egito, tirou da escravidão, que falava cara a cara com Deus, e você vai substituir uma pessoa dessas. Então, Deus estava dizendo para Moisés assim, para Josué, em outras palavras: não se nivele por baixo. O que Moisés teve para vencer, você também vai ter. Então, se você quiser alcançar o sucesso, a exemplo de Josué, não se nivele por baixo. Você tem que se nivelar
para cima, né? A gente sempre fala que as coisas podem piorar, mas a gente tem que sempre dizer e pensar que as coisas podem melhorar. Por quê? Quando a gente se nivela para cima, a gente detona qualquer possibilidade de que não dê certo as coisas na vida da gente. Então, a gente tem que crer que nós vamos ser cada dia melhores. Por isso que nós temos que nos nivelar para cima. Quando a gente se nivela por baixo, quando a gente assume comportamentos como comparações indevidas, invejas entre outros, a gente deixa de cumprir a nossa missão com o nosso Deus, deixa de florescer, deixa de ser bênção. Bom, outra orientação de Deus a Josué que a gente tem que considerar, e essa é muito importante, é não ignorar a palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um parêntese, né? Porque esse texto da Bíblia, ele é muito conhecido, muito conhecido. Então, as pessoas, elas só gostam de falar assim, ó, seja forte e corajoso, porque eu vou com você, seja forte e corajoso, tome cuidado. Mas ninguém fala as palavras-chave que são: não se desvie, fale dessa palavra sempre. Se você fizer isso, tudo correrá bem para você. Então, ninguém é muita gente, né? Mas muitas pessoas só se fixam nisso, que o Senhor manda a gente ser forte e corajoso e que Ele vai estar conosco. De novo eu falo, não é bagunçado desse jeito, não. O Senhor vai estar conosco, sim, se nós fizermos o que Ele quiser. Ó, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei, assim como Moisés viveu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso. Então, é uma condicional, entendeu? Não é simples assim, sou Josué, uau, eu sou apenas o máximo. Deus já falou que vai estar comigo e já era. Não. Não é bagunçado desse jeito não, irmãos. Se nós queremos a bênção de Deus, nós temos que andar em conformidade com a sua palavra. Aí sim o Senhor fala, ó, seja forte e corajoso, vou estar com você. Você vai vencer. Pode se nivelar para cima. Mas se você não anda segundo a palavra, não tem conexão com Deus, não ora, não tá nem aí, não adianta ser forte e corajoso, irmão. Você vai ser derrotado. Isso aí é certo. Então, de novo, vou repetir essa frase aqui do irmão do pastor Marcelo Petrucci, que é: como Josué, a gente tem que considerar e não ignorar o poder da palavra. A palavra de Deus poderá levar a gente muito mais longe que a gente jamais imaginou que poderia chegar. Então, ele deixa aqui um último conselho, que é não se preocupar com o tamanho dos seus desafios. Por mais que os seus desafios pareçam difíceis, inatingíveis, que você acha que não vai dar, fica tranquilo. Quando a gente está com Deus, nada vai impedir que nós consigamos aquilo que a gente deseja. Nada vai impedir que as coisas deem certo. Então, você pode alcançar o sucesso em sua vida, como Josué, se for capaz de lembrar que a melhor versão para a sua história sempre vai estar nas mãos de Deus. Então, eu fiz aqui um apanhado sobre a vida de Josué, eu queria compartilhar com os irmãos. Lá em Êxodo 33:11, já diz assim que depois Moisés voltava para o acampamento, né? Depois que ele conversava com Deus. Porém, Josué, filho de Num, o moço que era auxiliar de Moisés, ficava na tenda. Então, Josué estava sempre com Moisés. Outra coisa assim que é importante dizer, que quando Josué saiu do Egito, ele tinha mais ou menos 40 anos. Então, ele deve ter sido treinado pelo exército de Faraó. Então, ele era um homem sabido, não era um babaquinha, entendeu? Então, ele sabia o que ele ia fazer. Mas mesmo assim, o que ele fazia? Ele confiava e esperava no Senhor. Ele aprendeu que ele tinha que ser um adorador fiel. Então, logicamente, isso fez com que ele pudesse ser amado por Moisés e que Moisés pudesse contar com ele. Então,
porque Moisés adicionou o seu próprio valor pessoal, que era paciência, mansidão e liderança. Então, Josué não era pouca coisa, né? Não era uma pessoa que chegou lá e caiu de paraquedas e o Senhor falou assim, você vai ser líder no lugar de Moisés. Não, houve um preparo, ele se conectou com Deus, ele estudou a palavra, ele estava ali atento. Então, o Josué, ele pôde ver o poder de Deus lá desde o Egito. Então, não foi que assim, no deserto que ele descobriu, o Senhor é Deus, ele governa, não. Então, desde o Egito, passando pelo período no deserto, depois finalmente na Terra Prometida, Josué confiava em Deus. Então, ele era um exemplo de um homem temente a Deus. Então, eu gostaria de deixar aqui alguns pontos importantes na vida de Josué que a gente pode usar para a vida da gente, né? Então, primeiro, Josué, antes de ser líder, ele foi um excelente liderado. Ele ficou muitos anos, 40 anos, sendo liderado por Moisés e antes liderado lá no exército de Faraó e sempre foi obediente. E ele tinha as qualidades de um verdadeiro líder. Ele tinha coragem, que era uma marca constante na vida dele. Ele liderou exércitos. Ele foi corajoso desde a sua juventude. Desde a peregrinação de Israel, ele sempre estava lá, liderando batalhas e tudo mais. Ele estava atento às ordens de Deus, né, do seu divino comandante. Josué tinha consigo a nítida certeza de que seu sucesso na liderança, para liderar aquele povo, dependia completamente da obediência dele ao Senhor. Então, por mais incrível, por mais inusitada que parecesse, Josué nunca questionou uma ordem de Deus, né? Aquela passagem onde tem a muralha, que o Senhor manda ficar dando volta na muralha, a muralha de Jericó. Ele não falou, hello, oi Deus, ficar dando volta na muralha? Não, ele simplesmente obedeceu. E nós achamos assim, que somos apenas o máximo, né? Nós queremos questionar Deus. Não, mas por que eu vou fazer isso? Não, Josué não. Josué foi fiel. O Senhor mandou ele dar a volta na muralha? Ele foi. O Senhor mandou ele falar com Raabe? Ele foi. Então, por mais que as suas estratégias pudessem ser bem planejadas, ele sempre pedia a direção de Deus. Ele sempre ia na direção da palavra de Deus. Então, Josué era um homem de palavra que preservava a sua honra. E essa característica do seu caráter pode ser notada no cumprimento do acordo que ele fez com Raabe, a prostituta. Ele podia se fazer de louco e falar, já deu a informação que eu queria, já protegeu aí os meus homens, que se dane. Não, mas ele honrou a palavra dele, ainda que ela fosse uma prostituta. Então, Josué foi um homem completamente devotado à lei de Deus. A palavra do Senhor era o que preenchia a mente e o coração de Josué. Ele era um líder respeitado pela nação de Israel e o povo confiava nas decisões dele. Os israelitas podiam notar em sua vida a presença e a aprovação de Deus. Josué abriu o Rio Jordão para o povo passar. Então não era pouca coisa não era pouca porcaria não. Josué era um homem de Deus. Então, o exemplo da conduta de Josué era irrepreensível e de temor e obediência a Deus. Então, mesmo depois que ele morreu, ele não foi esquecido, não se acabou. Josué morreu, pum. Não. A história de Josué, ele continuou a influenciar o povo de Israel durante o período de anciãos, que ainda sobreviveram muito tempo depois dele. Então, Josué era um homem de Deus, andava conectado com Deus, ouvia o que Deus dizia e obedecia. Por isso, sim, o Senhor falou, seja forte e corajoso, que eu vou estar com você. Então, irmãos, tenha esta certeza no seu coração. Sem dúvida alguma, a melhor versão da vida da gente está na mão do Senhor. Isso é certo. Mas se nós não tivermos ouvidos de ouvir o que o Senhor tem para nos falar, pode esquecer. Nós vamos se dar muito mal. Porque o Senhor tem planos
de bem para nós. Não são planos de maldição, mas nós temos que estar conectados com Ele. Nosso manancial termina assim: a melhor versão da sua história depende do quanto Deus participa da sua vida. Então, que nós possamos seguir o exemplo de Josué e a cada dia estarmos mais ligados com Deus para que Ele possa melhorar a versão da nossa história. Eu me despeço aqui com um abraço fraternal, com um abraço de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.